Olá, amados irmãos da Igreja Batista Caputera, forte abraço a vocês e aqueles também que têm nos assistido, mesmo não fazendo parte da Igreja Caputera, um abraço a vocês todos, Deus abençoe cada um de vocês e um abraço especial hoje, envio um abraço especial para minha mãe, para meu pai e para minha prima Dirlânia, que tem nos acompanhado mesmo distante. Um abraço a vocês, Deus abençoe vocês, queridos. E nesse momento então eu te convido a você reunir sua família, já pegar a sua Bíblia para prestarmos culto a Deus, vermos o que Deus tem a nos falar na palavra dele. Hoje estaremos vendo o que Deus tem a nos falar em João, capítulo 4. Já pode começar a procurar João, capítulo 4. Mas estamos começando hoje essa nova série de mensagens, encontros com Jesus. Pessoas tiveram o privilégio de ter um encontro face a face com Cristo, de frente a frente com Jesus, e tiveram experiências com Ele. E o que nós vamos ver, o que a palavra de Deus vai nos trazer, é o que essas pessoas falaram. O que essas pessoas disseram para Jesus, o que essas pessoas ouviram dele, como elas reagiram diante de Jesus, e o que nós podemos aprender através dessas experiências, dessas pessoas, o que essas experiências têm a nos ensinar. Mas sendo assim, a gente convida então, o texto está em João capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54. João capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54. A versão que estarei trazendo aqui, que estarei utilizando, é a versão NVI. Capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54. O encontro de um oficial com Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, ele procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram nele, creram ele e todos os de sua casa. Até aqui, queridos, a palavra de Deus. Deus amado, nós suplicamos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha nos encher, ó Deus, nossa mente, venha nos falar no nosso coração, ó Deus, a respeito desse encontro. Assim como esse homem teve esse encontro contigo, ó Deus, o Senhor nos dê a graça de termos encontro com a sua palavra e ouvirmos a sua voz. Nos conduza, abençoe cada um que nos ouve, que o seja louvado em todas as coisas. Essa é a minha súplica que eu te faço, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mas nós estamos diante de relatos das boas notícias registradas por João. João, um dos apóstolos de Cristo, uma das pessoas que andaram face a face com Jesus, uma das pessoas que foram chamadas diretamente por ele para o seguir. E João, então, com seus próprios olhos, João ele
viu essas coisas que ele relatou, ele ouviu isso tudo, e então ele, inspirado por Deus, ele escreve para poder nutrir a fé daquelas pessoas que estavam ao seu redor, dos tempos passados, da igreja do passado e de todos os tempos, na verdade, inclusive a nossa fé nesse dia. Mas nesse encontro de Jesus com um oficial do Império Romano, o que Deus tem a nos falar, Deus tem a nos ensinar? A primeira verdade para nós nessa noite é de que o oficial, ele aprendeu que situações difíceis podem ser úteis. O oficial nos mostra que ele aprendeu que situações difíceis podem ser úteis. É isso que Deus nos ensina, em primeiro lugar. No versículo 46 e versículo 47, mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, ele procurou Jesus imediatamente. Ele suplicou-lhe que Jesus fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Mas nós não sabemos o nome desse homem. A Bíblia não nos relata de uma forma clara o nome desse homem, mas nós sabemos de que ele tinha uma nobre posição. Ele tinha uma nobre profissão, uma nobre posição na sociedade naquela época. Ele não morava em vilas simples, como Caná da Galileia, onde Jesus estava chegando. Era um local muito simples, pessoas humildes. Mas esse homem nos fala de que o filho dele estava em Cafarnaum. A ideia que nós temos então é de que ele morava em Cafarnaum. Era uma cidade muito mais estruturada do que Caná da Galileia. Mas apesar disso, amados, os dias maus chegaram. Os dias maus da vida tinham chegado na vida desse homem. Mesmo diante de toda a posição que ele tinha, os dias maus chegaram na vida dele. Assim como também chegam na vida de pessoas simples. Os dias maus chegam na vida de pessoas simples, humildes, e os dias maus também chegam a pessoas que têm uma posição melhor na sociedade, pessoas mais nobres. Mas então, mesmo ele sendo um oficial do Império Romano, diante dessa situação difícil que chegou à saúde do seu filho, esse homem, em desespero, ele deixa sua posição de lado. Era um oficial do Império Romano. O Império Romano nada mais era do que o maior poder da face da Terra naquele momento. Era uma maior potência militar naquele período, naquela época, e esse homem era um oficial desse império. Então ele deixa essa posição de lado, ele deixa de focar nessa posição, e agora ele passa a focar no que é essencial para ele, no que é essencial para a vida dele. Ele não estava mais lutando pelo império, não mais por uma posição melhor no reinado do império, mas agora ele foca a vida dele, ele foca a mente dele, o coração dele, para lutar pela vida do seu filho. Mas quais são as aplicações já para nós, a todos nós, que Deus tem a nos ensinar através dessas passagens bíblicas que nós lemos agora, do que nós pensamos? Mas assim como o oficial do império, que nós aprendamos que situações difíceis podem ser úteis. Situações difíceis em nossas vidas podem ser úteis. Os dias maus chegam a todos. A ricos, a pobres, a pessoas que creem, a pessoas que não creem. Essa é uma das coisas que Deus tem nos ensinado nesse período de pandemia também. Pessoas de todas as esferas, de todas as raças, de todas as possibilidades econômicas, os dias maus chegam a todas as pessoas. Mas nós desejamos que nenhum de vocês passem por dias maus. Mas se eles vierem à sua vida, independente
se você já crê ou se você não crê ainda, que esses dias sirvam para te levar a focar com ênfase no que é mais essencial nessa vida, a sua vida com Deus. A segunda verdade desse encontro que ele nos mostra é que ele revelou o quanto o oficial carecia conhecer Jesus. Versículo 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Mas a fé salvadora ela estava começando a agir, começando a atrair aquele homem para junto de Jesus. Mas ainda havia algo a ser trabalhado na mentalidade daquele homem, no entendimento espiritual ainda limitado, muito limitado dele, para que o filho dele conhecesse, recebesse alguma coisa boa de Deus, algum benefício de Deus, daquele homem de Deus, né? Que eles estavam entendendo que Jesus era um homem de Deus somente. Ele teria que viajar, Jesus teria que viajar com ele cerca de 30 quilômetros, de Caná até Cafarnaum, para o quanto antes, para assim estar frente a frente com o seu filho e assim o seu filho ser beneficiado. Mas, amado, Jesus ele era muito mais do que aquele homem pensava que Jesus fosse. Jesus não era somente um homem de Deus. Mas quais são as aplicações para você que não faz parte ainda da igreja? O que isso tudo tem a ver contigo? Jesus ele é muito mais do que você pode estar pensando que Jesus é. Muito mais do que um homem de Deus. Jesus não é como um profeta dos tempos atuais, onde um falso profeta, onde pessoas precisam ir ao templo, pessoas precisam participar de certas campanhas, pessoas precisam tocar nesses homens, pessoas precisam receber um objeto ungido desses homens. Não, amados. E nem também deixar algo financeiro para receberem algo que precisam. Não, Jesus não é como um falso profeta dos dias atuais. Jesus também não é como um curandeiro desses dias que nós tanto vemos, né? Onde pessoas precisam levar alguns objetos, pessoas precisam levar fotos de uma pessoa, pessoas precisam levar também algo financeiro para que esse curandeiro faça um trabalho para o bem ou para o mal dessa pessoa, né? Mas não, Jesus Jesus não é desse jeito. E para a igreja, amada igreja, quais são as aplicações para nós enquanto igreja? Mas assim como no passado, ainda hoje, ainda há muitas pessoas que carecem de conhecer Jesus como de fato Ele é. Nós venhamos ter esse entendimento enquanto igreja. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos traz essa noite. É que nesse encontro com Jesus, o oficial ele foi levado a conhecer quem de fato é Jesus. Versículo 50 ao versículo 51, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Mas agora a mesa ela foi virada, né? As coisas se inverteram. Jesus ele se revela àquele oficial, ele mostra àquele oficial de fato quem dá as ordens. Anteriormente o oficial tinha dito para Jesus: Jesus, vamos logo, vamos embora, porque senão meu filho irá falecer. Mas agora Jesus ele dá as ordens, ele mostra ao oficial quem de fato tem as ordens desse mundo, quem de fato tem o poder. Então Jesus fala: pode ir, você irá, eu não. Mas, amados, quem na verdade Jesus era, é revelado àquele homem. Jesus não era somente um homem de Deus, mas sim o próprio Deus, com poderes extraordinários. Jesus ensina para aquele oficial que ele é onipresente e onipotente também. Ele tem poder suficiente para curar à distância, sem um encontro pessoal, sem um encontro face a face. Ele tem o poder totalmente para curar à distância. Mas se você não faz parte da igreja ainda, o que isso tudo tem a ver contigo, né? Amado, ainda que templos estejam fechados nesse período, para que você tenha uma experiência de salvação com Jesus, você não precisa entrar num templo. Você nem precisa passar por cerimônias.
por rituais religiosos para isso. Deus é poderoso. Deus é poderoso e pode fazer isso hoje, aonde quer que você esteja, aí mesmo onde você está. Deus tem o poder para isso. Amado, creia que Jesus ele não foi apenas um homem. Não foi apenas um homem de Deus, mas Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele veio pagar um preço pelo pecado de muitos homens e agora os chama a se voltarem para ele, a se arrependerem dos seus pecados, das suas ofensas que cometeram contra o próprio Deus e a tomarem Cristo como seu único e suficiente Salvador diante do justo tribunal de Deus. Amada igreja, o que isso tem a ver conosco, né? Amada igreja, que nós venhamos levar as boas notícias de Deus, as boas notícias de Jesus, onde quer que nós estejamos. Onde quer que você esteja, querida irmã, querido irmão, que você leve a mensagem de Cristo. Você pode fazer isso, usando todos os meios que Deus, em sua soberania, tem colocado em suas mãos. Onde quer que seus filhos, onde quer que seus parentes e amigos possam estar, aonde quer que eles estejam, você venha crer que Jesus ele pode agir, que Jesus pode os trazer a uma vida espiritual eterna, onde quer que eles estejam, e de que nós não precisamos depender de levar essas pessoas a um templo, nós não precisamos depender de levar essas pessoas aos cultos, ainda que ao culto público, ainda que tenha um grande valor. Se há oportunidade de fazê-lo, certamente servirá como um meio para a ação da graça de Deus. Mas se não há esse meio, nós venhamos a crer que o poder de Deus ele vai muito além. Ele vai muito além, que Deus nos ouve em qualquer lugar, que Deus está pronto a nos ouvir, está pronto a ouvir nossa intercessão em favor das pessoas que nós temos em nosso coração. Mas que nós precisamos ter esse consolo. Nós venhamos ter esse consolo, esse despertamento, que os templos estão fechados, mas a igreja não. Os ouvidos de Deus também não. Mas a quarta verdade que Deus nos traz nessa noite é de que nesse encontro com Jesus, nesse encontro com o oficial, a bondade e os sinais de Jesus levaram uma família a seus pés. A bondade e os sinais de Jesus levou uma família aos seus pés. Versículos 52 e 53. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 13h. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Mas a intenção da bondade, de toda a bondade de Deus, de todo o milagre de Jesus, é sempre esse. É de atrair pessoas para uma comunhão mais profunda com Ele. Os milagres por si só não têm um fim, não têm uma finalidade naquele fato, mas eles têm sempre a intenção, Deus tem sempre a intenção, quando Deus faz essas coisas, quando Deus age de bondade com uma pessoa, a intenção de Deus é de levar essa pessoa a um entendimento da sua bondade maior. A bondade maior de que Jesus veio a esse mundo. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas que Jesus veio a esse mundo para nos conceder uma bondade maior, para pagar o preço do pecado que nós ofendemos a Deus, para cumprir tudo aquilo que nós deveríamos ter cumprido e não cumprimos, e nos conduzir então a uma união com Deus, uma reconciliação com Deus diante do seu tribunal justo, que não pode deixar impune os pecados. Amados, essa é a intenção de Jesus. Essa foi a intenção da bondade de Cristo diante daquele homem, diante daquela criança, diante daquela família. Os milagres são reais. Milagres são de fato reais, mas eles são principalmente sinais, são símbolos de realidades espirituais. Ao filho foi dado vida. Ao filho daquele homem foi dado a vida. A toda aquela família
foi dada a compreensão ainda mais ampla e o convencimento de que Jesus era de fato o Filho de Deus. De fato, Jesus era Deus. Um profeta, ele não poderia ter o poder de fazer o que Jesus fez, à distância. Não, um profeta não. O homem de Deus, por mais que seja dedicado, por mais que seja abençoado por Deus, ele não tem esse poder. Mas somente Deus. Eles tinham essa compreensão de que somente Deus podia fazer aquilo que foi feito. E se Jesus de fato fez aquilo, então de fato Jesus era Deus. Mas o encontro desse oficial com Jesus, ele aprendeu que situações difíceis podem ser úteis. Foi revelado o quanto ele carecia conhecer mais sobre Jesus. Ele foi levado a conhecer quem de fato Jesus era. E a bondade e os sinais de Jesus levou a sua família inteira aos pés de Jesus. Mas a conclusão, tudo nisso, em tudo o que nós ouvimos essa noite, em tudo que nós lemos, o que isso tem para a nossa vida? Amados, situações difíceis podem chegar a qualquer momento, na vida de qualquer um. Ainda que hoje nós não possamos ter um encontro frente a frente com Jesus, Ele providenciou essas maravilhosas verdades, que essas maravilhosas verdades fossem escritas e guardadas também, para que nessa noite nós pudéssemos conhecer mais sobre as realidades espirituais, para que nós pudéssemos ser convencidos de que Jesus, Ele é Deus, de que Deus, Ele salva pessoas, Ele livra pessoas, de que Deus, Ele é onipotente, nada é impossível para Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Deus nos leva também a conhecer de que Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de que nada passa desapercebido aos seus olhos. E que é assim como Ele agiu com bondade para salvar o filho desse oficial da morte, hoje Ele também continua agindo da mesma forma, para salvar eternamente aqueles que se chegam a Ele, aqueles que se voltam a Ele. Mas se você não faz parte da igreja, você tem um encontro com Cristo. Você tem um encontro com Cristo ainda hoje. Você venha reconhecer de que de fato Jesus, Ele é Deus. De que de fato Jesus, Ele se preocupa com a sua alma. E é por isso que Ele veio a essa terra, viveu todos os mandamentos de Deus, sofreu a morte para pagar o preço da fiança de que nós deveríamos ter pago e não pagamos diante de Deus. Amado, que você se reconcilie com Deus, nessa noite ainda. Que Deus te leve a esse convencimento, assim como Ele convenceu aquela família. Amado, se você já faz parte da igreja, você se lembre sempre de que Deus... Você se lembre nessa noite do quanto Deus te amou, do quanto que Deus foi atrás de você, até através das situações boas ou ruins, não sei qual foi a situação de que quando você teve um encontro com Jesus, se você estava numa situação muito boa ou se você estava numa situação tanto complicada, mas independente disso, lembre-se de que Deus te amou tanto que até as situações serviram para o seu bem. Até as situações serviram para o seu bem, para te levar a ter um encontro de salvação com Ele. Você se lembre disso, da bondade de Cristo em seu favor. Mas convido então agora a ouvirmos e a entoarmos a próxima canção que será entoada. E te convido ao final dessa canção que você ore a Deus por tudo que Deus te falou nessa noite, que você também venha falar a Ele. Converse com Deus por tudo que Deus te falou nessa noite. E eu fico por aqui no desejo de que você e toda a sua família ouça o chamado de Deus, ouça Deus te chamar a comunhão, uma comunhão eterna com Ele, e que Deus te renda graça, que você venha render graças a Deus por isso. Até quinta-feira, então, às 19h30, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe cada um de vocês.
chuva, do sol e